E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais um vídeo sobre Arduino. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre portas PWM no Arduino. Para começar, já não esquece de dar seu like. Se tiver colegas aí, amigos de curso ou amigos de vizinhança aí que estão interessados no assunto, estão querendo aprender, já recomenda esse vídeo também. Já deixa um comentário aí sobre algum tópico que você queira ver aqui no futuro. Beleza? Então vamos lá. Vamos começar com o básico aqui, como sempre, né? Vamos pegar aqui o Arduino Uno no OpenUI, a gente simular nossas portas PWM. Vamos criar aqui o Uno em branco, perfeito. E a gente precisa saber quais portas. Você vê que o Arduino tem várias portas, eu já adianto que vai ser aqui no lado das portas digitais, né? Mas quais delas são PWM? Ele já tem uma indicação aqui, ó, digital e PWM aqui escrito, né? Então você sabe que aqui, dentro desse conjunto de portas, tem uma ou muitas que têm a função de PWM, conseguem mudar a largura dos pulsos aqui, etc. Para descobrir quais são, basicamente você pode ir no Google, para qualquer Arduino que você tiver, aqui a gente está usando o Uno, né? Mas se tiver qualquer outro modelo ou outro microcontrolador também, no geral, né? E a gente pesquisa aqui, por exemplo, PWM Arduino Uno, né? Que é o que a gente está usando aqui agora. Eu poderia pesquisar também pelo chip aqui, microcontrolador, o ATmega. Mas, como a placa do Arduino é muito conhecida, você acaba achando de qualquer maneira. E aí você pode ir aqui na documentação oficial ou em algum outro post. Você vai ver que tem bastante coisa, inclusive em imagens aqui, ó. Você vai ver, ó, já tem indicação aqui de quais são as portas. Então é bem fácil de encontrar esse tipo de informação. Vou pegar o primeiro link que ele me sugeriu, que é esse site do Embarcados aqui, que a princípio é muito bom também esse site. Se você estiver procurando conteúdo sobre microcontroladores e assuntos nesse tipo. E aqui a gente já tem indicação, ó, quais são as portas então que suportam o PWM ali. Então, a gente tem a porta 11, a 10, a 9, a 6, a 5 e a 3. Então o que a gente vai fazer hoje? Sabendo que essas portas aqui funcionam, então vamos usar aqui a 9, 10 e 11. E vamos fazer algo simples, como nos outros vídeos, né? Mas que tenha alguma finalidade aí, seja útil para alguma coisa caso você tenha um projetinho no futuro. Então vamos usar um LED RGB de 4 pinos, né? E aqui a gente vai colocar esse LED aqui. E esse LED, ele tem a opção de você colocar... Aqui, se você for ver a pinagem dele, separar o mouse em cima, você vai ver que ele tem uma R, uma COM, uma G e uma B. O que é isso? É de red, né? Vermelho. A COM é de comum. Ele vai ter aqui uma de G, que é o green, e B, que é o blue. Então, RGB e uma portinha comum aqui, né? Um pino comum. Esse pino comum, a gente pode configurar ele aqui. No caso do simulador, a gente configura. Se fosse um LED que você comprou, você teria que se atentar na hora da compra. Porque esse LED ele pode ser anodo comum ou catodo comum. Geralmente, nesse caso, a gente quer que quando a gente coloca um sinal positivo nos pinos aqui de cor dele, ele exiba a cor que a gente está colocando. Então, a gente precisa de um catodo comum, que aí nesse caso o comum aqui, ele vai ser um negativo. Então, a gente pode ligar um GND nele. Então, já vamos fazer isso aqui, ó, GND. Vamos pegar o símbolozinho e deixar aqui, certo? Se você quiser o comportamento ao contrário, então se você quiser que ele acenda a cor quando você tirar o positivo aqui do pino, né? Então você tem que colocar um positivo aqui no comum. Então ele seria a outra opção aqui, que seria um anodo comum, certo? Basicamente essa é a diferença. Então, como a gente sabe que aqui o pino 9, 10 e 11 são PWM, vou puxar esse LED mais ou menos aqui e eu vou puxar aqui os pinos. Então esse primeiro aqui vai ser o 9 e a gente vê qual é a cor aqui para ficar mais bonitinho. Ali é o azul, né? Que é o B de blue. Então eu vou pintar essa trilha aqui, eu clico sobre ela e coloco o azul, só para eu ter como referência depois. Essa outra aqui é o verde, por padrão já vai vir verde, a gente já coloca aqui. E aqui é o red, né? Então eu vou puxar para cá. Se você clicar, ele consegue fazer curva, né? Então, vou colocar aqui no 11 para ficar certinho e vou pintar de vermelho. Beleza, e agora a gente tem que ligar só o negativo. Então eu vou puxar aqui, eu vou botar ele mais para baixo para poder fazer uma curvinha ali, ficar legal. Eu vou ligar aqui. Beleza, então a gente tem agora já o LED ligado e a gente precisa configurar esses pinos para poder usar. Então vamos começar com o padrão, né? Que é fazer aqui definindo as suas constantes, né? Então const int, e aí eu vou chamar aqui pelas cores, né? Então vamos em ordem ali, ó. Red, e eu vou definir que o red está no pino 11. E eu vou copiar e colar essas linhas, porque eu tenho 3 cores, né? Então vou botar aqui agora green e blue. Eu vou trocar os pinos. Opa, escrevi errado aqui. Opa, aí, pronto. Então, o verde está no pino 10. 10. Hoje o teclado está difícil. E o azul está no pino 9. Vamos colocar aqui pino 9. Perfeito.
Então agora que a gente já tem as pinagens definidas, vamos fazer a inicialização desses pinos para o Arduino saber o que eles são. E até aqui não muda nada, tá? Então a gente vai definir aqui pin mode. Então vamos colocar aqui o primeiro, que é o red. E vamos dizer que ele é o quê? Se eu quero atuar em cima de alguma coisa, então eu quero ligar esse LED, então ele é uma saída, né? Não estou lendo nada dele, ele é uma saída por padrão. Output, beleza, ele não autocompletou, beleza. Aqui os outros pinos são a mesma lógica, então eu só vou copiar e colar e eu vou trocar aqui para green e blue aqui, né? Então blue, beleza. Então aqui eu já defini o que os pinos fazem, né? E agora o que eu preciso? Eu preciso conseguir setar cores aqui. E aí como é que funciona o PWM? Ele, na verdade, eu consigo setar um valor como se fosse um valor analógico para um pino. E aí, dependendo desse valor que eu coloco naquele pino ali, então, por exemplo, o pino 10 que é verde, dependendo do valor que eu passar para aquele pino, o Arduino vai mudar a largura do pulso que está indo para ali. Então ele vai emitir uma frequência constante e vai mudar a largura do pulso. Com essa mudança na largura do pulso, o que vai acontecer aqui no LED é que o LED ele vai entender como uma tensão diferente chegando no pino dele. Então dessa forma ele vai variar a quantidade de verde, né? Então eu poderia criar um efeito dimmer, digamos, né? Nos pinos PWM eu posso colocar de 0 a 255 por padrão, né? Então se eu escrever 0, esse verde vai estar desligado. Se eu escrever de 255, esse verde vai estar completamente ligado no brilho máximo. Então se eu colocar algo na metade, se eu colocar 100, 120, esse verde vai estar a meio brilho, mais ou menos, né? Então eu consigo ir dosando a quantidade de brilho, então a quantidade de verde que eu tenho. E se eu fizer isso com todas as cores, eu consigo fazer o efeito do RGB, né? Como você vê em televisão, em qualquer lugar que você está vendo uma imagem aí no seu celular. Então eu consigo criar outras cores, porque elas vão se misturar em dosagens diferentes. Eu consigo criar várias cores aqui, certo? Então, como é que a gente faz isso, né? Como é que eu uso o PWM para poder dosar a quantidade de cor que eu quero ali? Vamos criar uma função para a gente separar isso, vamos criar uma funçãozinha diferente, porque a gente está sempre imaginando aqui que esse microcontrolador ele não vai fazer só isso, né? Então se no futuro você quiser colocar mais coisas aqui para ele fazer, você criando as funções diferentes te ajuda a manter esse código no futuro. Então, um padrãozinho aqui, ó, void, e eu vou chamar ela de um nome que faça sentido, então vou botar aqui seta cor, então a seta cor do LED, certo? Então vou abrir aqui, fechar o Chaves, eu sempre esqueço o nome disso, mas enfim, Mustache. E a gente vai fazer o quê? Eu preciso escrever no pino, né? Que é o pino aqui que eu tenho. Né? Então, no 10, no 11 ou no 9, que são os que a gente definiu como constantes. Eu preciso escrever alguma coisa nele. A gente já aprendeu que para escrever no pino é o analog write, ou aliás, é o digital write. Só que nesse caso, como a gente está escrevendo um dado com o PWM, com a função PWM do microcontrolador, a gente usa o analog write, porque ele vai simular como se eu estivesse escrevendo de forma analógica no pino, apesar do que está saindo ali é digital, né? Uma modulação ali dos pulsos. Então a gente vai chamar aqui o analog. A gente tem o read e a gente vai chamar o write, né? Que eu quero escrever um valor analógico naquele pino ali. Né? Em qualquer outro pino ali você não conseguiria fazer isso, então você só consegue usar esse analog write nos pinos PWM, porque os outros não têm essa função, obviamente. E eu vou chamar aqui, por exemplo, red, né, que é o primeiro pino que eu quero, e eu vou passar um valor. Aqui é um valor, como eu falei, de 0 a 255. Então eu posso passar aqui, por exemplo, 255. Eu vou copiar e colar essas linhas para baixo aqui. Eu vou colocar aqui agora o green e... Opa, coloquei um N minúsculo, maiúsculo, e o blue. Né? Então eu tenho as três cores aqui com o valor 255. Eu quero só red para começar. Então eu vou colocar 0 aqui e 0 aqui. E agora, para usar essa função, eu só pegar, copiá-la aqui e chamar ela aqui no loop. E pronto, eu já vou estar usando. Se a gente não esqueceu de nada, isso aqui já vai funcionar e eu vou ver a cor vermelha desse LED aqui. Vamos testar. Ó, deu certo, ficou vermelho, porque a gente só imprimiu o vermelho ali, né? A gente só colocou vermelho e colocou ele no brilho máximo. Se eu quiser diminuir esse brilho, eu posso colocar aqui 120, por exemplo, né? E a gente faz um refresh. Ó, você vai ver que ele brilha um pouco menos, né? Agora, vamos dizer que eu quero o vermelho no máximo e eu quero também o verde no máximo. Então, vamos ver o que vai acontecer. Eu posso dar um refresh aqui e a gente vê que ele ficou amarelo. Né? Ele dá umas piscadinhas, já a cor não vai ficar perfeita, obviamente, porque isso aqui é um simulador, tá? Mas se você estiver simulando isso aqui com um Arduino de verdade, com LED RGB de verdade, etc., você vai ter uma cor mais certinha.
Então você vê que ele ficou amarelo porque eu misturei vermelho com verde. Assim por diante, se eu diminuir aqui agora, por exemplo, a quantidade de verde, você vai ver que a tonalidade ele muda aí de novo, ela não vai ser, ó, ficou mais alaranjado, tá vendo? Ela não vai ser perfeita porque a gente está num simulador, né? Eu posso colocar aqui um pouco de azul também, vamos botar 75 de azul, vamos ver que cor vai fazer ali. Olha lá, ele ficou um esverdeado aqui meio esquisito, né? Perfeito. Agora, para ficar melhor, aqui você já sabe como escrever nos pinos ali e emitir um sinal PWM aqui, né? Variar a largura dos pulsos que o pino está enviando. Agora vamos fazer um projetinho aqui que ele vai ficar trocando a cor desse LED para a gente poder ter um efeito ali de como se fosse aquelas luzes de festa que fica trocando cor, etc. Para isso a gente tem que usar uma outra função do Arduino, porque eu quero o quê? Que cada vez que esse loop aqui rode, ele troque a cor por uma cor diferente, mas não uma cor padrão, assim, que eu vou fazer copiar. Eu poderia copiar e colar isso aqui, definir várias cores diferentes e fazer ele ficar trocando, mas é meio chato, né? Então eu quero que ele me surpreenda ali com a cor. Então a gente tem que usar uma função que chama random aqui do Arduino, que basicamente você vai passar um valor inicial e um final, e dentro daquele range de valores que você passou, ele vai te jogar um valor randômico. Pseudo-randômico, né? Mas essa discussão não é para esse vídeo. Mas vamos dizer que ele vai te jogar um valor randômico ali. Então é assim, random, abre e fecha parênteses, e aí você pode passar aqui no Arduino, por padrão, como você tem o pino de 0 a 255, então faz sentido que a gente coloque 0 a 255. Então ele pode em algum momento desligar esse pino, em algum momento ligar completamente ou colocar algum valor intermediário. Ele vai me gerar um valor, ele vai devolver aqui para essa função analog_write um valor entre 0 e 255. Perfeito? Então a gente vai copiar essa linha aqui e vai colar aqui. Poderia definir também uma variável ali em cima para não precisar ficar copiando e colando, mas como eu quero que cada cor tenha valores diferentes, né, se eu definisse uma variável aqui dizendo valor randômico, por exemplo, eu ia sempre setar o mesmo valor para todas as cores, né? Nesse caso eu quero que ele seja um pouco mais ainda randômico e cada cor caia um valor diferente aqui. Então dessa forma, quando ele passar nessa linha, ele vai chamar o random, vai jogar um valor aqui. Quando ele cair nessa daqui, ele vai chamar de novo e vai jogar um outro valor diferente aqui e assim por diante. Para isso aqui ele não ficar trocando de cor muito rápido, porque pode parecer que não, mas esse processador aqui ele é bem rápido para os padrões humanos, né? Digamos, já que a gente tem que visualizar essa cor. Então, para ele não ser tão rápido, eu vou colocar um pequeno delay aqui, né? E eu poderia colocar aqui um delay de 1 segundo, 2 segundos, etc. Mas por que não também usar o random, né? E colocar um delay randômico para dar uma visualização um pouco melhor ali. Então vamos colocar aqui, sei lá, de 200 milissegundos até 1 segundo e meio. Acho que deve ser o suficiente. Então dessa forma aqui a gente vai gerar cores diferentes. Quando ele acender, ele vai ficar basicamente mudando de cor o tempo todo ali. Vamos fazer um teste. Se a gente não esqueceu de nada, ele está compilando o projeto e olha lá. Então a gente vai ter, ó, se você observar, você vai ver que ele vai ficar mudando de cor. Então está verde, agora está meio roxo, mais branco, verde, etc. E o intervalo com que ele muda de cores também muda, porque a gente colocou o random aqui no delay. Então basicamente é isso por hoje. Não esqueça de dar o seu like aí, compartilhar com os amigos e deixar um comentário aí. Pode sugerir tópicos aí para as próximas videoaulas. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima.